Padaya Adhikaya Priyatimane Shrimad Bhaktivedanta Narayana Namne Shri Krishna Lila Katane Sudakshana Dhari Madhuri Gunashayuktam Param Varinyam Purushamantam Narayanantam Shirasa Namami Tridandina Bhakta Shiro Maninja Shri Krishna Padabida Dritai Kariji Chaitanya Lila Mutasar Saram Narayanantam Satatam Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvayavina Iti Vinayaradi Nayamam Charanantika Yasala Bhaktivinoda Thakur Jai Mahagranta Javadharma. Estou meio com a garganta ruim. Aqui está um calor, uns 40 graus. Segundo eles, acho que é exagero, diz que teve sensação de 58 graus. Acho que exageraram, mas estava muito quente. A gente toma muita coisa gelada e tudo. E ontem eu falei mais de 2 horas que a menina não foi lá no templo. Eu tive que cantar, tive que ler tudo. A minha voz meio que foi. Eu também, Pri, fui fazer entregas, né, no sábado, entregas aqui dos pães e tal. Eu tive que retornar, normalmente eu venho andando, né? Eu tive que retornar de ônibus por causa do calor. Não estava aguentando andar. Tanto calor aqui. Então, os adidávicas. É o pessoal com moleza, todo mundo meio mole, assim, com sono. Bom dia, reverências. Bom dia. São as intempéries, né, que eles chamam adidáica, vindo as intempéries da natureza. Então, olha só, Priya. Sim, senhora. Já que você está falando de calor, aqui em Vrindavana está uma temperatura assim, fresquinha. Falando para fazer inveja. Que inveja, pegando um solzinho. Olha só, eu só entrei de onda, porque eu tenho que pegar uma internet para poder fazer um trabalho. Só entrei porque eu estava com saudade de vocês. Dizer que eu tenho pensado muito nesse grupo. Legal. Bom te ver aí. Vai estar todo mundo lá. Final do ano está todo mundo lá em Vrindavana. Como? Final do ano está todo mundo aí em Vrindavana. Sim, eu entrei também para reforçar que quem não veio vale a pena. Eu estou encantada. Amanhã eu vou para Govardhana. Enfim, a viagem cada dia é um flash. Aí agora eu parei para trabalhar, né? Porque tem a passagem para pagar, tem os dólares para juntar. Então, entrando um pouco aqui, mudando de lente. Mas daqui a pouco eu vou para as vielas daqui. E agora sozinha, Priya. Já estou dominando Vrindavana. Muito bem. Na verdade, a gente tem que deixar que Vrindavana domine a gente. Sim, né? sim. Isso é só um jeito jornalístico de falar. Entendi. É isso. Esse é um jeito. Esse é um jeito vaishnavisco de falar. Então, a gente vai continuar aqui com. Tá bom. Então, um beijo para vocês. E olha, Goura, não esquece de mandar o link. Eu estou atrasada em 4 aulas, mas eu vou assistir tudo, um dia inteiro. Não esquece do link para mim. Lá no YouTube, viu, Matashi? No YouTube, a tem, Madhurya fez o canal do Jaiva Dharma lá no YouTube. Não, beleza. Porque no início não estava com as datas certinhas, mas agora eu estou vendo que está. Obrigado. É isso. Obrigada, viu? Estou pensando muito em vocês. Muito obrigado. Hare Krishna. Põe o nome da gente nos pés de Radharani. Sim. Amanhã eu vou lá para Govardhana, eu vou colocar lá. Vou escrever também na areia, que eu estou de frente aqui para o Yamunã. Vou escrever o nome, já que é muita gente, eu vou escrever só o nome do grupo, né? Que aí está todo mundo contemplado. Já está botando pacotão. Aí vai para todo mundo, da devoção. Acabou. Muito bem. Isso. Haribol. Nossa correspondente
de Vrindavana. Então, vamos de Vrindavana, a gente vai passar para Navadvipa, que é onde está acontecendo aqui a história. O capítulo 10, que a gente está finalizando, Nitya Dharma e História. Então, todo mundo se lembra que aquele rapaz, o Nyaya-Ratna, ele começou a perguntar sobre a origem do Vaishnavismo, do Gaudiya Vaishnava, né? Se era uma coisa nova, quando surgiu e assim por diante. E ele fala que a gente já está no final desse capítulo. Ele pergunta assim, não, eu entendi as coisinhas, mas por que os Vaishnavas se objetam, não eles não seguem, não fazem a cerimônia Shraddha e outras atividades que são feitas, né, para pagar o débito aos antepassados. Então tem essa cerimônia que é comum na Índia, no Japão eles gostam muito, que você reverencia os antepassados, você adora os antepassados e assim por diante. Então, a Vaishnava responde: as pessoas que estão propensas a levar a cabo os deveres prescritos, piedosos, realizam essa cerimônia de acordo com a divisão de karma dos Vedas. Né? Tem várias divisões dos Vedas. A gente simplifica em 3, em karma, jnana e bhakti. Outros classificam também yoga, parte de yoga. Os Vaishnavas não têm objeção a isso. Porém, os Shastras declaram, eles citam o verso do Bhagavatam, 11º canto. Fala assim: ó rei, quando um ser humano abandona o seu ego de independência de Bhagavan e se abriga em Sri Mukunda, que é o nome de Krishna, como um refúgio supremo, ele fica livre dos seus débitos com os devas, os sábios, as entidades vivas em geral, os membros familiares, a humanidade e os antepassados. Tal devoto não permanece mais subordinado a tais pessoas, né? Nem está preso ao serviço a eles. E diz que, eu estava lendo outro dia que 78% dos brasileiros são endividados. Então é dito que a gente já nasce cheio de débito. Já deve a todas as pessoas que ele falou, né? Aos devas, aos teus pais, parentes, todo mundo. Já nasce cheio de dívida. Que o karma é um trincado, como se fosse uma urdidura, né? Um trincado de linhas cruzando uma na outra. Então a gente já nasce com o cartão vencido ali, já cheio de coisa. Então por isso que se fazem essas cerimônias para pagar esse débito. Então ele continua: consequentemente, bhaktas que se abrigarem em Bhagavan, não é necessário a eles realizar essa cerimônia Shraddha e outras atividades desse estilo, né? Eles são instruídos a adorar Bhagavan, oferecer Bhagavat Prasada aos antepassados e honrar Bhagavat Prasada com seus amigos e parentes. Né? Nyaya-Ratna fala, então. Qual é o ponto que uma pessoa obtém a posição e capacidade para agir dessa forma? É que eu posso dizer que eu sou um Vaishnava e, de repente, não faço mais isso, até me livro de fazer um bocado de coisa. Né? Deixa rolar. Isso, às vezes, acontece, né? A pessoa acha que é um Vaishnava e não precisa mais pagar a conta ou alguma coisa. Tem que prestar atenção. Eu me lembro que tinha um devoto que eu conheci, que ele comprou, né, uma geladeira com outro devoto. Aí depois só que ele não estava morando no templo, depois ele começou a morar no templo, e esse devoto morava fora, em Londres. Eu passei por Londres e falei:
lembra o fulano X para pagar, ele não pagou. Aí eu fui lembrá-lo. Aí ele falou, não, Prabhu, agora eu estou completamente rendido a Cristo, né? Não tenho mais débito. Eu falei, acho que você não entendeu bem a filosofia, né? E depois ele saiu do templo e tudo. Então era mais ou menos uma desculpa para não pagar suas dívidas. Mais ou menos não, era uma desculpa. Então Vaishnava responde assim, é a prerrogativa de um Vaishnava agir dessa forma. E uma pessoa se torna elegível na época em que ele desperta fé em Harikata e Harinama. Ou seja, nos temas que falam sobre Hari e no nome dele. É dito no Bhagavatam. Aí cita também o 11º canto. Somos obrigados a nos ocupar em karma. Uma pessoa é obrigada a se ocupar em karma e a seguir as regras e as proibições associadas com esse caminho, enquanto nós ainda não despertamos o desapego das atividades frutivas e o resultado de tais atividades, tais como a elevação aos planetas superiores, né? Ou enquanto uma pessoa ainda não despertou a fé em ouvir e cantar meu Lila Katha. Esse é o Krishna falando, né? Então, enquanto a gente não tem essas qualidades, a gente ainda tem que fazer muita coisa, né? Ficar bem atento para a gente não cair nessa esparrela de querer entrar na filosofia porque quer se livrar de certas responsabilidades. Nyaratna fala assim, olha, eu estou deleitado em ouvir tais explicações, vendo a sua erudição e sua discriminação, né, refinada, minha fé agora despertou no Vaishnava Dharma. Estes Vaishnavas são grandes professores entre os panditas, entre os eruditos. Eles são extremamente hábeis em extrair a conclusão dos Shastras. Nós podemos dizer o que quisermos para preservar a nossa ocupação, mas é extremamente duvidoso se alguém já apareceu na terra de Bengala, na Bengala ou em toda a Índia, que consiga fazer isso, né? E que se compare com tal renomado, erudito e exaltado Vaishnava como Nimai Pandita. Vamos embora, vamos nessa, né? O dia já está acabando e vai ser difícil cruzar o rio Gangá à noite, né? Eles chegaram lá mais cedo. Então, a gente lembrando aqui que eles, o começo do capítulo foi muito que eles estavam temendo perder a sua profissão. Por isso que ele falou aqui, né? A gente pode falar o que quiser para tentar manter a nossa ocupação, mas a prova é que eles estão corretos e assim por diante, né? É bem interessante isso, ele reconheceu que ele não estava tão certo. Então, diz que o Nyayaratne, o grupo que veio com ele, né, de eruditos, ficaram cantando assim, Haribol, Haribol. Então, os Vaishnavas já deram muito sucrito para ele. E os Vaishnavas começaram a dançar e cantar Jaya Satinandana, Jaya Satinandana. Encerra esse capítulo. A gente vai para o 11º, chamado Nitya Dharma e Idolatria. Então, ele vai escrever primeiro a cena, dizendo que as margens ocidentais do rio Bhagirati, que é como se fosse um afluente do Gangá, ou outro nome do Gangá que eles falam, em Koladuipa, distrito de Navaduipa, existia uma famosa vila chamada Kulia Paharpura. Na época de Mahaprabhu, um Vaishnava muito exaltado ali, chamado Sri Madhavadasa Chattopadhyaya, vivia nessa vila.
pela misericórdia de Mahaprabhu, Sri Vamshi Vadana, né? Era o filho desse Chattopadhyaya. E ele era muito famoso, né? Ele tinha muita autoridade na região ali. Todo mundo se referia a ele como Vamshi Vadana Prabhu, porque eu considerava como uma expansão da flauta de Krishna. Vamos, quer dizer flauta, né? Então ele era famoso como a expansão da flauta de Krishna. Então, alto nível, né? E ele também era reconhecido como recipiente especial da misericórdia de Sri Vishnupriya, que é a esposa de Mahaprabhu, né? Que é Satyabhama em Krishna Lila. Depois do desaparecimento de Sri Priyadi, Priya, né? Priya quer dizer querido, Priyadi é queridinha, né? Vansh Prabhu transferiu a deidade que ela tinha adorado de Sridhama Mayapura para Kuriya Paharpura. E seus descendentes continuaram a fazer isso. Contudo, quando estes descendentes obtiveram a misericórdia de Sri Janavamata, que é a esposa de Nityananda, eles se mudaram para outra região, né? E a adoração da deidade foi continuada em Kulia Grama pelos servos vindo de Malancha, que é outra região. Enfim, esse Kulia Grama fica no lado oposto de Gangá, né? Uma vez um devoto mercador em Tinadanga arrumou uma grande festividade no templo de Kuriya Paharpura, e ele convidou muitos brahmanas panditas e todos os Vaishnavas ali no âmbito de 32 milhas na circunferência ali. Então, nesse dia, muitos Vaishnavas foram lá, Nantadasa Babaji, de Sinhapali, muitos desses que a gente estavam comentando foram para lá, para essa festa. As testas dos Vaishnavas estavam decoradas com as marcas Urdhva Pundra, que a gente já falou aqui, né? Indicando que seus corpos eram templos de Sri Hari. Né? Às vezes parece que a descrição é meio assim, mas é interessante. Ele começa, o Bhaktivinoda Thakur começa descrevendo o local para a gente tentar se transferir para essa atmosfera. Não é só uma coisa poética, né? Para a gente começar a imaginar para quem nunca foi e se lembrar para quem já foi nesses locais, né? E para quem está muito avançado, ir para lá mesmo, né? Não é meu caso. Nos seus pescoços tinha Kantimala, né? E os nomes de Nitai e Gauranga estavam impressos, escreveram nos seus corpos. Muitos Vaishnavas fazem isso, escrevem com Gopichandana, o nome de Krishna, de Radharani. Eles agora já têm um carimbinho. Hoje, uma vez que eu fui lá, já tinha uns carimbinhos. Não, já faz tempo. Então, eles botavam, se carimbavam na gente. Tá. Não era mais prático. Então, assim, alguns seguravam Harinama Malas nas suas mãos. E outros cantavam alto, Sankirtana, né? Do Maha Mantra Hare Krishna. Acompanhados com mridangas e karatalas. E alguns dançavam continuamente, enquanto eles se moviam cantando Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vasili Gaura Bhakta Vrinda. E nos corpos dos Vaishnavas a gente via muito sinais de êxtase ali, chorando, pessoas arrepiadas, caindo,
Enquanto chorava, alguns falavam assim, oh, Gaurakshora, quando é que você vai me outorgar a visão dos seus passatempos eternos em Sri Navadvipa? Ou seja, comoção geral dos Vaishnavas. Existiam muitos grupos de Vaishnavas que cantavam Sri Nama com acompanhamento de mridanga e outros instrumentos enquanto eles andavam. As mulheres de Kulia, que também eram bhaktas de Shri Gauranga, ficaram assim, espantadas ao ver essas emoções espirituais e oravam pela boa fortuna dos Vaishnavas. Procedendo dessa forma, eles chegaram até o Natya Mandira, que é o lugar de dança, né? Natya dança, Mandira, como se fosse o templo da dança, que era diretamente adjacente ao altar da deidade. Foi ali onde Mahaprabhu dançava e fazia kirtana. O mercador, você lembra o mercador? Estava bancando tudo isso. Né? Foi lá e saudou a todos, e como um sinal de submissão, ele colocou uma roupa, pedaço de roupa, no seu pescoço. Né? Como se fosse, isso é comum na Índia, é como se fosse guiado por aquelas pessoas, né? Como se fosse uma cordinha que te guiasse. E ele caiu aos pés dos Vaishnavas, expressando sentimentos de grande humildade. Quando todos os Vaishnavas estavam sentados no Natya Mandira, os servos do templo trouxeram flores e guirlandas praçadas e colocaram nos pescoços das pessoas, de Vaishnavas. Os shlokas poéticos do Sri Chaitanya Mangala foram, então, cantados de forma muito melodiosa. E ao ouvirem a lila ambrosíaca, né, dulcíssima, de Sri Chaitanya Deva, os vários sattvica bhavas, as emoções, embelezaram as formas dos Vaishnavas, embelezaram, na verdade, ainda mais as formas dos Vaishnavas. Então, descrição completamente poética, bonita, né? Você já vendo aquela multidão, então, ninguém se acotovelando, ninguém pisando os outros. Né? Enquanto eles estavam absortos em Premananda, o rapaz, tipo o porteiro, o doorkeeper, entrou e dirigiu às autoridades do templo. Falou assim, ó, o mulá principal, tipo o brahmana principal dos muçulmanos, de uma região chamada Satsaika Paragana, está sentado lá fora, né, com seus companheiros, com seus seguidores. E ele está pedindo assim para falar com os Vaishnavas Panditas. As autoridades do templo informaram então aos Panditas Babadis que esse mulá tinha chegado ali e que desejava falar com ele. Né? Então, logo os Vaishnavas receberam essas novas, devido a uma quebra no fluxo do rasa transcendental, eles ficaram meio melancólicos, eles curtiram muito na poxa, a gente estava aqui cortou a nossa onda, né? Tipo esse rapaz aí. Enfim. Mas né, é interessante que os Vaishnavas sabem que não é só você usufruir você mesmo, né? Tem que se doar. Krishnadasa Babaji Mahashaya, de Sri Madhyadvipa, falou assim para o pessoal do templo, as autoridades. Né? Então, o que ele quer, né, esse mulá? Conhecendo o que o mulá queria, ele fala assim, olha, ele quer discutir alguns temas espirituais com os Vaishnavas Panditas. E eles adicionaram que o mulá ele era o mais famoso, né, ali pelo imperador de Delhi. Então, era um cara muito respeitado, né, muito erudito também. Embora sempre devotado, esse mulá, né, a promoção, né, a propagação da sua própria religião, ele não era nem um pouco inimigo aos outros, às religiosidades. É um cara bem tranquilo, né?
As autoridades do templo pediram que um ou dois Vaishnavas panditas fossem até lá falar com ele, né? E alguns Vaishnavas ficaram inspirados em falar com Mullah, vendo uma oportunidade de expor, né, o Vaishnava Dharma. No final, eles decidiram, né, ali entre eles, que Gorachandra, Pandita Babaji, e Vaishnava Dasa Pandita Babaji, Premadasa Babaji, Kalipavana Dasa Babaji, eles viram conversar com o Mullah. A gente já viu alguns deles, especialmente Vaishnava Dasa, que é um dos protagonistas, por enquanto. Todos os outros Vaishnavas podiam também ir para lá, né, e ver, depois que eles acabassem de recitar o Chaitanya Mangala. Ouvindo essa decisão, os 4 Babajis exclamaram alto, Jai Nityananda, Jai Nityananda. E seguiram Mahanta, que é a autoridade do templo, até no local onde estava o Mullah. Então o Mullah e o pessoal lá dele estavam sentados embaixo de uma árvore sagrada, Banyan, que a gente já falou aqui. E eles levantaram quando chegaram os Vaishnavas, né? Então eles, pessoas educadas também, né? Conheciam etiqueta, né? Sabendo que as divas são servas de Krishna, os Vaishnavas, eles também ofereceram Dandavati, né, aquelas pessoas. Isso é interessante, porque quando a gente oferece reverência também não é só ao corpo, né, não é ao corpo de um Vaishnava, a Krishna que está dentro dele, a diva. Então é até interessante, mesmo que a gente tenha talvez uma desavença com um Vaishnava ou outro, não custa nada você prestar reverência, ou ter uma pessoa comum, né? Você vê que ali dentro tem Krishna e tem uma diva, essa é a reverência perfeita, né? Então ele começa, Bhaktivinoda Thakur diz que essa visão é belíssima, né? Embaixo daquela árvore frondosa, de um lado tinha cerca de 40 muçulmanos, com suas barbas longas, seus turbantes, suas vestes bonitas, e garanhões, ele fala que tinham cavalos, né, os garanhões, todos ali atrás, cavalos belíssimos, famosos cavalos árabes que são famosos. Estamos na visão bonita, e do outro lado tinha os Vaishnavas com vestes mais humildes também. Isso era uma visão muito bonita, ele escreve aqui. E, além desses 4 Vaishnavas, já tinha um povo, as pessoas que vieram ouvir, né, ficaram curiosos. O que vai acontecer? Então, o Pandita Gorachandra foi o primeiro a falar. Ele fala assim, ó grandes almas, por que vocês vieram, né, ver as pessoas insignificantes como nós? E o Mullah Badruddin Sahib, o nome dele é bonito, também ele falou assim, humildemente, né, Salam, nós desejamos fazer algumas perguntas, umas poucas perguntas. E Gorachandra disse assim, qual é o conhecimento que a gente pode ter que seja possível de responder essas perguntas? E aí o Mullah falou assim, diz que ele chegou um pouco mais perto. Irmãos, os devas e as devis têm sido adorados na sociedade hindu desde tempos muito antigos. Porém, nós vemos que no nosso Quran Sharif, que é o Corão, né? Sharif, quer dizer, a autoridade, até como xerife, né? Sheriff. Xerife vem de autoridade, vem do árabe. Então, o Corão, que é o Corão, ou Al-Corão, como chama aqui. Então, fala assim, né? O nosso Quran Sharif, ou seja, a autoridade do Corão, diz que Allah é um,
não dois, e que ele não tem forma. É uma ofensa fazer uma imagem dele e adorá-lo. Quem conhece um pouquinho do Islã sabe que eles não usam a imagem nem nada disso, né? Daí os arabescos serem famosos, né? Aqueles desenhos deles ficam muito famosos, que eles não descrevem Alá, e que eu saiba, eles também não descrevem Maomé, eles não põem a figura de Mohammed. E para decorar os templos, eles desenvolveram esses famosos arabescos, essas coisas bonitas, né? Eu tenho uma dúvida sobre esse tema, e eu já consultei muitos brahmanas eruditos, na esperança de resolver isso aí, né? Por que vocês adoram, se no nosso Corão que está dizendo que isso é uma coisa de Satã? Aqueles panditas responderam que Alá também é sem forma. Na verdade, é sem forma, ele procurou usar oitavadas, né? Contudo, uma pessoa não pode conceber esse sem forma, por isso que eles primeiro usam essas formas imaginárias. Porém, é proibido isso, segundo o Corão, né? Fala o mulá. Então, esse é a teoria, né, dos Advaitavadas, como a gente já falou aqui. Eles fazem a mesma coisa que a gente, adoram, até para né, que não é sabe. Mas, no final, eles acham que é só um meio para alcançar o fim. Né? Então, eles adoram essa imagem, que realmente vai ser a imagem, no caso deles, mas é um tempo só para auxiliar, né, porque eles têm essa ideia assim, olha, como o Brahman é sem forma, a gente não pode conceber isso, não pode servir isso, aí, a gente não pode adorar isso. Então, a gente inventa uma forma, ou cria, ou já adota uma forma existente, como o Panchopassana, que a gente já viu no outros capítulos, começa a adorar. Depois, quando chegar num estágio mais avançado, né, eu vou largar aquilo ali, já não preciso mais disso. Eu já concebo que tudo não tem forma, que tudo é uno. Então, foi essa explicação que o Mullah teve. E ele fala que, na verdade, está errado. De novo, ele cita que é um trabalho de Satã, né, porque eles têm esse conceito também de mais ou menos um ser maligno, né, oposto a lá. Então, isso é conhecido como Bhut, isso é o Mullah falando. E é completamente proibido adorar. Muito, né, além de não satisfazer Alá, tal adoração somente faz com que uma pessoa receba a sua punição de Alá. Nós ouvimos que o seu preceptor original, Sri Chaitanya Deva, corrigiu as falhas no Dharma hindu. Mas, ainda assim, o seu Sampradaya também faz provisões para adorar essas formas materiais. Então, a gente quer saber por que vocês, os Vaishnavas, não abandonaram a adoração às formas materiais, embora vocês sejam eruditos nas decisões dos Shastras. Boa pergunta dele. Os Vaishnavas, Panditas, internamente se deleitaram com a pergunta do Mullah. Porém, né, externamente, eles falaram assim: Pandita Gorachanda Mahashaya, por favor, dê uma resposta adequada à pergunta do Mullah. O Pandita falou assim: como vocês quiserem. Ele falou assim: aquele que vocês se referem como Alá, nós chamamos de Bhagavan. O Senhor Supremo é um, mas ele é conhecido por diferentes nomes, né, no Corão, nos Puranas, em diferentes línguas, em diferentes países. A consideração primária é que o nome que expressa
todas as características do Senhor Supremo, é especialmente digna de adoração, de homenagem. Por essa razão, nós temos grande estima pelo nome Bhagavan, né? Mais ainda que os nomes de Alá, Brahma e Paramatma. A palavra Alá refere-se àquele ser que não tem superior, né? Alá quer dizer o maior. Então, que não tem ninguém superior a ele. Mas nós não consideramos que a grandeza ou supremacia seja a sua característica mais elevada de Krishna, de Deus, né? Ao contrário, a característica que evoca o mais alto grau de admiração e doçura é considerado o mais precioso para a gente, né? Então todo mundo fala que Deus é maior, ninguém fala que Deus é menor. Deus é maior, mas também pode ser o menor de tudo. Os contrários se encontram nele. E lá tem mais essa coisa de grandeza, do domínio, né? Assim como Ishvara, que é o controlador, tem mais essas características. Já o Bhagavan, ele encobre, né? Tanto o menor, portanto, que Bhagavan que é pleno dos Bhagas, e uma dos Bhagas que ele é o mais renunciado também, né? Ele possui tudo, mas também é o mais renunciado. Alguma coisa que é excessivamente grande inspira um tipo de admiração, porém a pequeneza, tradução é minuteness, é a pequeneza, né? É uma contraparte dessa grandeza. E ela inspira outro tipo de admiração. Diz que Paramatma, ele pode andar dentro de um átomo durante horas e horas, que é o menor dos menores. Por isso o nome Alá não expressa o mais alto grau de admiração, porque ele expressa a grandeza, porém não expressa a pequeneza. Eu falo que ele é grande, mas, né? Assim como, né, a Srila Prabhupada fala, Krishna é o maior dos ladrões. Quem que vai dizer que Deus é ladrão, né? Então ele é tudo, ele pode tudo no seu mais alto grau. Aí você pensa, eu sou mais caído, mas mais caído é Krishna. Krishna pode fazer qualquer coisa. Ele pode, não vou citar coisa, mas ele pode fazer qualquer coisa. Por outro lado, a palavra Bhagavan também implica cada tipo de admiração imaginável. A primeira característica de Bhagavan é sua opulência, se refere ao limite máximo de grandeza e de pequeneza também. A segunda característica é que ele é o mais poderoso, né? Porque ele possui todas as Shaktis. Aquilo que está além do alcance do intelecto humano é governado por Achintya Shakti, ou seja, potência inconcebível, pelo qual ele simultaneamente possui forma e também é informe. Eu sempre falo isso aqui, né? Se você limita ele não possui forma, quer dizer que ele não pode ter forma. Já o conceito Vaishnava, que ele tem forma, o conceito Vaishnava não rejeita que ele tem sua característica informe também, mas rejeita duas coisas, né, nesse sentido. Que você não se torna uno com essa não forma, que é estranho falar isso, e a gente não quer, né, o Vaishnava, ele não quer entrar nessa atmosfera de não forma, que é possível também, mas diz que ele permanece como ser individual. Já o Dvaitavada diz que ele não permanece como ser individual. Então, é um conceito diferente de Mukti. Se uma pessoa pensa que Ishvara não pode ter uma forma, ele rejeita sua Achintya Shakti, né? Ou seja, a sua potência de ser inconcebível.
pelo qual Bhagavan manifesta sua eterna forma de passatempos perante seus bhaktas. Então, se você rejeita que ele também possa ter forma, você fala, pode, vem cá, então ele tem um certo limite. Alá, Brahma ou Paramatma são Nirakara, fórmulas. Então, como é que eles não... Então, como é que eles não podem ter nenhuma características maravilhosas? Então, eles não têm... Desculpa. Então, de novo, vou ler. Que aqui eu até botei um parênteses aqui. Alá, Brahma ou Paramatma são Nirakara. Então, eles não têm nenhuma característica maravilhosa em especial. Beleza? A terceira característica de Bhagavan é que ele é sempre auspicioso e opulento. Então, seus passatempos são plenos de néctar. A quarta característica é que ele possui toda a beleza, Shri. E todos os seres vivos que são dotados com visão transcendental podem vê-lo no sua pessoa, como a pessoa mais bela. A quinta é que ele tem conhecimento ilimitado. Isso significa que ele é puro, completo, onisciente, transcendental à matéria. Sua forma é a própria personificação da consciência. Está além dos elementos materiais, Bhut, que ele citou, Mullah citou, né? Essa forma seria Bhut, matéria. A última característica é que, embora ele seja um senhor, controlador das divas, ele está desapegado e ele é independente de qualquer coisa. Essas são as características principais, ele tem outra, né, claro, de Bhagavan. Então, o Gaurachandra está montando todo um raciocínio. Então, ele começa a especificar, primeiro, quem é Bhagavan, né? Não é à toa que ele é erudito. Aí ele começa a especificar o tema para depois lançar seu argumento. Bhagavan tem duas manifestações. Sua característica de majestade e a de doçura. A sua manifestação de doçura é que ele é o amigo supremo de todos os seres. E essa personalidade, conhecida como Krishna ou Chaitanya, que é o Senhor dos nossos corações. Você disse que adorar alguma forma imaginária do Senhor é adorar formas materiais. Ele chama Bhut Parasti. E também nós concordamos com isso. Né? Ou seja, se eu imagino uma forma e começo a adorar, realmente é negativo isso. Para os leitores da Bíblia, tem aquela história do Moisés, em que ele vai ouvir os 10 mandamentos lá no monte. E quando ele desce, diz que as pessoas começam a adorar um bezerro de ouro, né? E ele quebra lá com os talos, aquela coisa toda. Então, os caras inventaram um bezerro. Eles não viram, Moisés viu a divindade, ou pelo menos ouviu, né, segundo a Bíblia. E ele, quando viu aquilo, ele viu como um sacrilégio. Eles inventaram um bezerro dourado. Né? Você não adora qualquer coisa, inventa. Aí ele acha que Deus é assim, ó, sabe? As deidades, né, essas formas, as potestades, deidades, Thakura, elas são vistas, né? Elas são a reprodução de alguém que viu Krishna, né? Tem a descrição. Então ele continua assim. O Dharma dos Vaishnavas é adorar a
deidade eterna, plenamente consciente de Bhagavan. Portanto, idolatria, eles traduzem, né, esse Bhutparasti como idolatria. Não é parte da doutrina Vaishnava. Então, esse termo idolatria, ele define o que é idolatria, o que é adoração à divindade. É dito que tem uma diferença. Prabhupada dá um exemplo bem simples. Então, me perguntaram alguma coisa assim para ele. E ele, nosso amigo carteiro, está aí para, né, confirmar a história. Ele fala assim, que se, né, hoje em dia já não tem tanto, mas antigamente, especialmente nos Estados Unidos, tem aquelas caixas enormes de botar cartas. Então ele fala que se eu botar uma caixa na rua, até põe ali Correios, escrito Correios, com a mesma cor. Então, se alguém vem e põe uma carta ali, a carta não chega ao seu destino. Porém, a carta do correio, que é autorizada, né, tem um poder maior ali atrás, né, tem todo um esquema. Quando você põe a carta, ela chega ao seu destino. Então, ele fala que idolatria é essa caixa que eu criei do correio, nunca vai chegar lá. Minhas pressas nunca vai chegar lá. A outra é a adoração, a deidade, a caixa autorizada pelo aquele poder do correio central ali, né? Então, a Prabhupada tem essa facilidade de explicar coisas talvez mais complexas de uma forma simples, né? Então, uma pessoa deve entender claramente que a adoração aos Vaishnavas, dos Vaishnavas, né, ou seja, dos Vaishnavas para Krishna, não é idolatria. Uma pessoa não pode proibir a adoração à deidade simplesmente porque alguns livros não autorizam isso. Tudo depende da qualidade da fé do coração do adorador. Quanto mais o coração de uma pessoa pode transcender a influência da matéria, mais competente ele será capaz de adorar a forma pura da deidade. Você é o Mullah Sahib, né? O chefe de todos os eruditos muçulmanos. E seu coração pode estar livre da influência da matéria. Porém, o que falar daqueles os que não são tão eruditos? Será que seus corações são livres de todos os pensamentos da matéria? Ele, né, deu uma levantada aí no Mullah. Quanto mais uma pessoa está absorta em pensamentos materiais, mais ele ficará implicado na adoração à matéria. Embora ele possa clamar que o Senhor seja informe, seu coração ainda está cheio de pensamentos de material. É até interessante que muita gente que não gosta dessa coisa de adoração a ídolos, digamos assim, né? Às vezes eu vejo que eles têm os quadrinhos em casa, né? Que não é uma adoração formal, mas as pessoas adoram dinheiro, adoram seus carros, suas casas, seu poder. Então eles falam contra a adoração à deidade, mas eles adoram a matéria, dizendo que aquilo é matéria. Mas eles adoram a matéria. De novo, não de uma forma formal, mas eles cultuam aquilo ali. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então ele continua aqui, né? É muito difícil para a massa de pessoas, né, em geral, adorar a forma pura da deidade. Pois tal adoração é estritamente uma qualificação de uma qualificação pessoal. Em outras palavras, somente aquela pessoa que está além da influência da matéria pode transcender os pensamentos da forma material. Eu, sinceramente, peço que você considere esse tema de forma muito cuidadosa. Então, o Mullah fala assim, eu considerei a sua afirmação muito cuidadosamente. Você diz que Bhagavan refere-se aos 6 atributos
maravilhosos do Supremo. E eu concluí que o Quran Sharif escreve as mesmas qualidades em relação à palavra Allah. Não existe, assim, ponto para argumentar sobre o significado da palavra Allah. Allah é Bhagavan. O Gorachel vai falar, beleza, muito bom. E se você concorda com isso, né, você também deve aceitar a beleza e opulência do Senhor Supremo. Inclusive, uma vez a gente estava esses encontros de religiões, né, eu estava conversando com uma muçulmana e eu falei uma coisa assim, que é interessante, né, que sobre essas qualidades de Krishna, a gente estava conversando sobre essas diferenças e igualdades, e ela falou, mas isso tem no Corão também, que fala da beleza de Allah e tudo mais, mas ao mesmo tempo eles consideram a forma, eles têm forma. Eu falei, mas ele tem qualidade, fala da forma de Allah, cria é meio conflitante isso, né? Talvez falte alguém que realmente conheça o Corão, né? E tem esse conhecimento mais profundo do Corão. Que pelo que ela estava falando ali, são coisas muito similares também, né? Enfim. Aí ele fala, né, então, ok. Então admite-se que ele, Bhagavan, possui uma forma esplêndida no mundo espiritual, que é distinta desse mundo aqui. Essa é a nossa forma divina. E o Mullah fala assim, no nosso Corão, está escrito que a entidade suprema tem uma forma divina toda consciente. Então, somos compelidos a aceitar esse fato. Ó. Contudo, qualquer imagem dessa forma espiritual, ela é material. Bacana o argumento dele. Isso que a gente chama de Bhut. Ou seja, ele acaba aceitando que o Corão diz que existe uma forma da divindade. Porém, quando ela é representada aqui, ela é material. A adoração desse Bhut não é a adoração do Senhor Supremo. Por favor, dá seu ponto de vista sobre isso aí. É interessante ele. Gorachanda fala, os Vaishnava Shastras explicam como adorar a deidade divina de Bhagavan. Devotos elevados não devem adorar objetos materiais compostos de terra, água, fogo ou outros elementos. É dito no Bhagavatam, ele cita o Bhagavatam, canto 10. Fala assim, se alguém considera esse corpo similar a um cadáver, né, feito de muco, bile, ar, como sendo seu verdadeiro eu, se ele pensa que sua esposa, filhos ou outros parentes são seus, se uma pessoa considera a forma adorável da deidade como simplesmente transformações de terra ou de pedra ou madeira, ou se uma pessoa vai a um lugar de peregrinação para banhar-se, mas nunca ouve dos sábios que são plenamente versados no Senhor Supremo, tal pessoa, embora disfarçada numa forma humana, certamente não é melhor que uma vaca ou um asno. E ele ainda cita a Gita 9.25, falando assim, aqueles que adoram a matéria, vão à matéria. Então podemos ver que estas e muitas outras afirmações conclusivas, né, dizem que não existe base no Shastra para adorar a matéria morta. Existe um ponto muito interessante a ser considerado aqui. Os seres humanos têm diferentes graus de qualificação de acordo com seu conhecimento samskara, ou seja, impressões passadas, né? Somente aqueles que entendem
a existência espiritual pura, são competentes a adorar a forma espiritual pura da deidade. O entendimento de alguém é proporcional ao seu desenvolvimento a este respeito. Aqueles que são menos elegíveis, eles põem até entre parênteses os canistas de Cálice, todo mundo se lembra dos canistas, né, que são os devotos principiantes, não podem entender o estado de existência puro espiritual. Mesmo quando tais pessoas meditam no Senhor, né, essa forma que eles imaginam é material. Né? Que nem a gente vê as ilustrações de Cristo. Eu imagino Cristo, né? Ele está cantando. Você imagina Cristo, mas é material, é um produto da sua mente. Óbvio que é melhor meditar nisso do que em outra coisa, né? Óbvio. Mesmo quando tais pessoas, né, meditam com as suas mentes, assim, essa forma que eles imaginam é material. E meditando de uma forma material dentro da mente, é o mesmo que construir uma forma física, né, a partir dos elementos, né, considerando como sendo uma forma do Senhor. É por isso que é benéfico para uma pessoa nesse nível de elegibilidade adorar a deidade. Falando de forma factual, seria mais inauspicioso para as pessoas em geral se elas não adorassem as deidades. Quando as divas comuns ficam inclinadas ao serviço do Senhor, elas ficam desanimadas e elas não podem ver a deidade, a forma do Senhor perante eles. Então, ele falando a princípio, né, que é muito importante para essas pessoas, especialmente os iniciantes, adorarem a forma da deidade, né, porque senão elas ficam meio perdidas. Em religiões onde não existe adoração à deidade, os membros que estão no nível assim inferior, né, de qualificação espiritual, são, em geral, têm uma tendência a serem materialistas, né, esquecidos de Bhagavan. Portanto, a adoração da deidade é a fundação da religião e para toda a humanidade. Então, ele falando que é altamente benéfico para todo mundo adorar a deidade, né, adorar os cristãos têm muitas essas procissões onde eles levam, né? Eu adoro, eu acho tão bonito, onde eles levam, e aqui tem aquele show de fé, né? É bacana. Em geral, para pedir coisa, mas tudo bem. A forma de Bhagavan é revelada aos Mahajanas por meio do seu transe, né? E de puro Jnana Yoga, e eles meditam nessa forma pura e transcendental nos seus corações, que estão purificados pela Bhakti, né? Então, por isso que é importante, né? Agora vem a parte mais legal. Né? A forma, na verdade, de Bhagavan, ela é transmitida pelo Bhakta puro. Como a gente falou anteriormente, aquele que viu mesmo. Quando o coração do Bhakta é revelado ao mundo após a contínua meditação, sua contínua meditação, né? A forma transcendental de Sri Hari é refletida, né, do coração do Bhakta puro a este mundo. E quando a forma divina do Senhor é refletida dessa forma pelos Mahajanas, aí ela se torna a forma da deidade, né? Por isso que é importante, né, essas grandes almas instalarem, né, a divindade. É diferente de eu comprar no mercado e tudo bem, adoro, é legal, mas é diferente. E até tem um casal conhecido meu que eles compraram, né, eles adoravam, compraram, a gente chama às vezes de murti, né, murti quer dizer forma. Só que eles compraram e começaram a adorar, assim, né, que é legal. Mas eles tiveram a oportunidade de conhecer um Vaishnava de alto nível, né, só que esse Vaishnava não veio ao Brasil aqui, né,
E por meio, eles pediram assim, vem cá, eu gostaria que o senhor, né, instalasse essa deidade para a gente. Então, por meio de Skype ou sei lá o que, algum produto desse tecnológico, eles pegaram a deidade, né, digamos, e botaram assim, em frente a ele. E ele começou, olhou fixo na deidade, ficou parado um tempo, cantou, acho que se não me engano ele cantou alguma coisa, e ele ficou olhando para a divindade, tudo. E foi falar, ok. Né? Ou seja, ele estava transferindo, né, a deidade do coração dele para aquelas formas, né? Achei bonito isso. Então, aí sim, né? Realmente é Thakura, lá em Gaudiya Mata, tudo é Gaudiya Mata, na verdade, todo mundo que segue Mahaprabhu é Gaudiya, mas só para diferenciar um pouco. Né? Isso é muito comum, né? Chamar a deidade de Thakura. Thakura quer dizer adorável, ou Thakuraji, né? Adorávelzinho, assim. Não no sentido de diminuí-lo, mas ele é maior também ou menor, mas no sentido carinhoso. Então ele continua, a forma da deidade é sempre Chinmaya, ou seja, sempre transcendental, para aqueles que estão na plataforma mais elevada de elegibilidade. Então, quem olhar e não ter essa capacidade vai ver como matéria mesmo, né? Feito de madeira, ou pedra, metal, alguma coisa. Eu até tirava uma ondinha, é claro que eu não sou assim, mas eu tinha um Mahaprabhu bonitão, até mostrei para vocês uma época. Vai falar, Mahaprabhu é feito de quê? Eu falei, transcendência, é feito de Satchidananda. Eu brincava, né? Ela é feito de quê? De ninho, de madeira, de quê? Bem-aventurança. Aqueles no nível intermediário vê as deidades como sendo dotadas, né, com a percepção da consciência Manomaya. Isso significa que o devoto intermediário tem fé que a deidade é consciente dos seus pensamentos, das suas preces, e aceita a sua adoração. Contudo, os devotos intermediários, diferentemente dos avançados, não percebe diretamente a deidade como a forma de Sri Hari completamente consciente. Beleza? Então, eles, como no exemplo da caixa de correios, acreditam que ela está ali, que ela vai, né, levar suas preces, aceita o alimento, pereré, aquela coisa toda. Mas eles ainda não percebem que ela pode sair dali, que ela começa a andar e assim por diante. Quando você fecha a cortina, de repente eles podem fazer suas lilas, né? Não tem ainda isso, né? É uma imagem, assim, tá no intermediário, então ela vai, ora ali, percebe alguma coisa, mas não é como o outro, o mais avançado. Aqueles que estão no nível mais baixo, inicialmente veem a deidade como material, mas com o tempo a deidade revela sua forma espiritual pura, para aquela pessoa que tem se purificou, né? Consequentemente, todas as classes dos devotos devem adorar a forma de Bhagavan. Não é necessário adorar uma forma imaginária, mas é altamente benéfico adorar a forma eterna da deidade de Bhagavan. Diga, Mani Manjarik Jerro, com seu mudra de pergunta. Agora o senhor falou de, assim, mais elevado, né, e menos elevado. Eu gostaria de saber o que seria realmente isso, né, porque tem a ver com a intenção do coração, né, ou tem a ver com certas
regras que você cumpre ou não? Como que é isso? Não. Inclusive, eu não sei se você assistiu quando a gente falou sobre aqueles 3 tipos. São muito falados, né? O Vaishnava, Kanishta, Madhyama e Uttama. Já ouviu isso, né? Claro, claro. Uhum. Então, o mais elevado é o Uttama, né? Porque ele faz mais coisas. Aliás, às vezes nem ele faz menos coisas. É isso. Sim. Diz que Rupa Goswami, às vezes, ele nem cantava. Quando ele ia falar Krishna, só no Kri, ele já desmaiava. E a gente pode cantar 64%, sei lá, tantas voltas, e a gente não é nada, né? Rupa Goswami fica... Krishna. Então, é questão de pureza, né? De fazer mais coisas. Você pode fazer muita coisa, que é bom, né? Fazer muita prática, mas não necessariamente é puro. Não. Por isso a minha pergunta. Né? Exatamente. Então, o puro é aquele que tem a percepção de Krishna muito forte, que se entrega completamente. Tem outra mãozinha aí do Pierre A.R.S. Eufrásio. Caramba, nome grande. Resposta. Foi tranquilo, Mani? Tranquilo, muito obrigada. Beleza. Então, mudar de perguntinha do Pierre A.R.S. Eufrásio. É o nome, todo o nome é esse. Alô? Eufrásio? Tá escutando, Prabhu? Estou escutando. Alô? Pode falar. Alô? Esqueci. Radê. Não estou ouvindo. Radê, eu acho que não está dando certo aí. Aliás, é uma menina até que está usando, me pareceu até a voz da Indo Prabha, né? Vou desligar a caixa de som. Ok. Ok. Então, o fone do Pierre é a... Pode continuar, Lígia. Obrigado. Já está acabando, na verdade, são 7h40. Onde estávamos? Aqui. Os Sampradayas Vaishnavas dão esta provisão para as pessoas nos 3 níveis de elegibilidade para adorar a deidade. Não existe falha nisso, pois esse é o único arranjo pelo qual as divas podem gradualmente alcançar a auspiciosidade. Isto é confirmado no Bhagavatam, que ele cita também, 11º canto. Uddhava, quando os olhos que são tratados com ungüentos terapêuticos podem ver os objetos menorzinhos, podem ver, né? Similarmente, quando o coração está limpo da contaminação material, né, por ouvir e estar nas ações das minhas atividades supremamente puras, eles podem ver minha forma transcendental sutil, que está além do alcance da matéria. A diva está coberta por uma mente material, e é nesse estado que ela não pode, né, servir a Paramatma. Contudo, por realizar sadhana bhakti, que consiste em ouvir, cantar e outras práticas devocionais, o Atma gradualmente desenvolve poder espiritual. Quando esse poder aumenta, as algemas do mundo material, elas começam a ficar mais frouxas. E quanto mais isso é relaxado, mais a própria natureza do eu vem à tona. Portanto, uma pessoa gradualmente alcança a percepção direta do eu e de Ishvara e se ocupa
de forma direta nas atividades espirituais. Tem outro, Lokanatha, também levantou a mudra da pergunta. Please, Lokanatha. Jaya Prabhu, Hare Krishna. Jai Shri Bom dia. Radhe. Bom dia a todos Bom aí. dia. Reverência. Prabhu, quando a gente ouve assim, né, que um Uttama, ele vê Krishna em toda a entidade viva, né? Quando a gente escuta também que um devoto puro, né, em algumas escrituras, assim como o senhor está citando, né, que consegue ver a Krishna na deidade, consegue ver Krishna em toda a entidade viva, né, que essa alma, ela chegou no nível onde a gente espera que a gente chegue um dia, né? Quando a gente ouve falar isso, Prabhu, quando a gente ouve falar que esse devoto, ele vê Krishna em tudo, a gente pode entender de que forma, Prabhu, que isso que a gente está vendo é uma fé muito grande que a gente tem, que realmente a gente entendeu que Krishna está ali, ou às vezes a gente ouve falar que devotos muito avançados veem mesmo Krishna ali, a pessoa de Krishna ali, ou é a fé dele que está movendo ele, Prabhu? Na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? Porque a fé, ela é prática. É que a gente tem um conceito de fé meio vago, né? Mas a fé e a prática são iguais, né? Não é aquele, eu tenho tanta fé que eu vejo. Se ele vê, já tem fé. Né? Então, a pessoa vê Krishna mesmo em tudo. Até a gente comentou assim, sobre o estágio de Bhava, que é o estágio pré-prema, né? Que quando você, de repente, está passeando numa floresta normal, está aqui numa floresta normal, ela meio que se vê transferida a Vrindavana, né? Se lembra que o Vaishnava Thakura, no 2º capítulo, se eu não me engano, ele está em Navadvipa. Tudo bem que ele já estava em Navadvipa, mas ele tinha primeiro a visão de Navadvipa como se fosse uma cidade só. E ele começa a ver Mahaprabhu cantando, Nityananda, ele começa a ver todo mundo, ele é transferido para realmente Navadvipa transcendental. Né? A gente vai para a Índia, a gente vê, tem macaco, tem fulano, tem sujeira, tem limpeza, né? Então, o Vaishnava Thakura, ele chegou no nível que ele estava vendo a realidade mesmo, né, daquele lugar. E quem está fora, digamos, dos lugares sagrados, né? Na verdade, para ele, todos os lugares são sagrados, porque tudo é energia de Krishna, né? Então, ele às vezes vê Krishna, às vezes não, ele sempre vê Krishna. Em todos os temas também, nas ocasiões, né? Ele pode ver também a Krishna agindo por trás de algo, sempre agindo, né? Tate no Kampan, Susabiksha, Mano, Bundya, Nevatma Kritam, Bhagavan, Brahma, ele vê nessa oração, Brahma, ele fala assim, né, quando ele deu aquela vacilada ali com Krishna, ele fala que quer ver tudo como arranjo de Krishna, tudo, mesmo sofrimento. Então, não é que Krishna mandou o sofrimento para ele, mas ele vê, né, que aquilo por trás tem Krishna, que ele vai tirar o melhor daquilo ali, tá bom? Aconteceu isso para que eu faça isso, para que eu faça isso, né? Então, não é exatamente, às vezes, que Krishna não vai mandar sofrimento para ninguém, que ele não toca em tamas, sofrimento é tamas, mas ele vê que por trás daquilo ali, eu me lembro que o Gurudeva, ele dá até uma nota, né? Por trás daquilo ali. Ele tem que ver assim, não é assim exatamente nesse sentido, mas o Vaishnava começa a ver isso, né? Então, ele não manda castigo, né? Krishna não castiga ninguém. Isso é brincalhão, amoroso. Que castigo. Quem castiga, na verdade, nem é castigo, é simplesmente uma reação. É uma lei que você faz uma ação e tem aquela reação. Não sei se está respondido. E tem o mudra de novo do Pierre. Jai Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Tranquilo? Gratidão. Radhe. E tem o Pierre de novo, que não é o Pierre, que é uma menina que parece a Indo.
Haribo, Aquela voz. Prabhu, Haribo. pranamas a todos. É Induleika, é porque eu tô no outro aparelho. Ah, Prabhu, desculpa, é porque eu estava na caixa de som e aí não conseguia fazer a pergunta. tranquilo. A minha pergunta é em relação às deidades, né, Thakurji. O senhor havia falado que quando você faz adoração à deidade e ela não foi instalada, eu fiquei na dúvida só em relação ao seguinte, eu não sei se eu posso fazer essa comparação, mas o senhor me corrige, Manda por ver. favor. Manda ver. A Thakurji, no caso, que não é instalada, certo? E a que é instalada. No caso, eu poderia, tipo, fazer esse tipo de comparação, tipo, os santos nomes, certo? Quando se canta Nama Parada, ele vai ter um efeito, mas um efeito bem diminuto. E quando você, né, canta Shuddha Nama, você vai ter um efeito pleno, né? Então, no caso da Thakurji, quando ela não é instalada, vai ter um efeito ou não vai ter efeito nenhum? Muito boa a comparação. É igualzinho mesmo. É isso? É dito que quando você canta, digamos, você canta o nome porque, sei lá, tem um conhecido meu, eu comecei a cantar porque eu vi os Beatles cantando. Uhum. Hare Krishna. Então, o que vai acontecer? Tudo bem, aquilo não é o Namastresta que eles chamam. Não, Stresta é o superlativo de Sri. Não é o mais auspicioso, porque não foi passado com o sentimento de um guru autêntico. Porém, é tão poderoso aquilo ali que vai gerar um fruto, claro. Como você falou, não vai gerar o fruto mais elevado. Mas o que vai acontecer? Esse nama, ele vai te levar a alguém que vai te dar um nama Shrestha, o melhor dos namas. Ele vai te levar a um guru, que você está cantando continuamente. Que nem um guru, às vezes tem uns gurus que não são muito fortes. A gente está iniciando, tem um guru, mas ele é sincero. É um guru sincero, mas não é um Uttama Bhagavata. Né? Às vezes é um Madhyama, Adhikari. Esse guru, ele pode te levar, né? Por como você é sincero, ambos são sinceros. O guru que não é tão elevado e o discípulo também não é tão elevado, né? Ele vai te levar a um guru Uttama Bhagavata. Né? Tem umas histórias assim, né? De a pessoa tem um guru X. Ontem mesmo foi o aparecimento de Narottama Das Thakura, não querendo comparar, claro que o guru de Narottama era Lokanatha Goswami, alto nível, high level, né? A gente não está querendo comparar, mas só para... ele tinha esse guru chamado Lokanatha Goswami, inclusive existe um estratagema ali, uma história, que ele é mandado para Diva Goswami mais tarde. E Diva Goswami, ele sabia mais ainda, né, sobre as intrincâncias de Radha Krishna. Então, às vezes, um discípulo, ele vai para outro guru mais elevado ainda, né? Ambos são elevados, mais elevados ainda. Então, é assim mesmo. Você cantou o Nama, ou às vezes tem, sei lá, comprei que achei bonitinho. Eu achei bonitinho essa deidade aqui, achei bonitinho. Sei lá, essa estátua, achei bonitinho. Tudo é sucrite, né? Aí, sei lá, ouvi dizer que botar uma florzinha ali, bonitinha, aí ficou bonito, tirei uma foto. Né? Meu cantinho espiritual. Né? Aí tira uma foto de Cristo. Tudo é ganho, né? Tudo tem o sukriti, que é o chamado Anyata Sukriti, né? Você nem sabe que é sukriti, nem sabe, só acha bonitinho aquilo ali. Então, sempre ganha. Então, o ideal é que mais tarde, como esse casal é até um bom exemplo, porque eles tinham comprado essa deidade e, de alguma forma ou outra, eles foram levados a essa pessoa especial, né? Então, é isso aí. A relação é a mesma, né? Com qualquer coisa. Né? Você compra um livro e gosta de ter o livro ali, né? Comprou uma guita. Mas achei bonito ali, é bonito botar ele na minha estante ali. Nunca li, mas é bonitão. Né? Mais tarde, pode ser nessa vida, ou na outra, não sei. Um bocado. Só por ela admirar
A Gita, ela já ganha Sukriti. Pela Prabhupada dizia que às vezes ele gostava, né, o pessoal vendia livros e tudo, e ele falou que só de você dar, né, um livro ali, a pessoa nem compra, ela olha, toca na Gita, no Bhagavata, e fala que capa bonita, né, que menina bonita, nem sabe o que é Krishna, é uma menina, que menina bonita, e devolve o livro. Isso já é coisa pra caramba, é muita coisa. Senão a gente não sai daqui, se não tiver isso que é Kripa, isso que é misericórdia, né? Quando como ele está falando, esse altíssimo, essa pessoa maior dos maiores, ela fica menor que menor. Por isso que ele fala que Allah não é um nome ideal, porque Bhagavan tem o maior, né? Esse maior, ele fica o menor nesse sentido. Mas é bonito. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, Prabhu, obrigada. Eu que agradeço. E temos mais um mudra do Lokanatha. Jai Prabhu. Prabhu, agora o senhor fez me lembrar uma coisa que faz muito tempo que eu esperava uma oportunidade até de fazer uma situação que aconteceu comigo, assim, né, há muito tempo. Eu sempre, antes de conhecer a consciência de Krishna, eu sempre tinha, assim, eu gostava muito da imagem de Radha e Krishna, né? Mas eu não sabia que era Radha e Krishna. Mas eu sempre procurava aquela imagem ali para colocar no meu quarto, sabe? Porque eu tinha assim, como a gente vinha procurando muito, né? Buscando muito, né? Em várias tradições e tudo mais, eu tinha na minha ignorância que aquele era o casal perfeito do tantrismo, sabe? Do tantra, que era o casal perfeito, né? Mas nunca tinha ouvido falar isso, assim, diretamente. Mas eu olhava, eu ouvia aqueles textos, ouvia aquelas pessoas falando sobre aquela tradição, né? E eu imaginava, assim, que aquele era o casal que era, assim, a perfeição, né? Tem uma linhagem do Tantra que adora Radha Krishna. Tem? Tem. Olha só. Uma corruptela, mas é uma corruptela, é considerado um Apa Sampradaya por Bhaktivinoda Thakura. Eles fazem uma mistura de Tantra, só que em vez de botar Shiva Shakti, eles põem Radha Krishna. Mas não é, a gente não considera isso. Mas tudo bem, sim, continue. Tudo bem. E aí, eu fui atrás, né, e antes de conhecer a consciência de Krishna, antes de conhecer os devotos, né, assim como é agora, assim, conhecer a filosofia, aprofundar e tudo mais, eu sempre quis ter aquela imagem, porque eu achava muito bonito, né, eu achava que era sempre achei que fosse algo que um casal deveria buscar, né, aquela harmonia que tem entre os dois ali, né, e sempre foi, assim, uma ficção, assim, me aficionado por aquilo, né, por aquela imagem ali, né? E aí, por a graça de Krishna, assim, uma profunda gratidão minha, assim, eu depois fui ver que aquilo é Deus, né, é Krishna, né, e eu fiquei muito impressionado, né, que eu estava achando que era uma coisa e no fim é outra, né? A real é a mesma coisa, né, só que um exemplo a minha consciência... Congelou. Mas já é para você. Deu uma congelada, deu uma Na verdade, era a mesma coisa, né? Era o que eu estava pensando que era, mas a minha consciência, a minha ideia era outra, né? Então, aí chegou o ponto de Krishna trazer pro prumo, né? Isso. Mais um exemplo para a Induleka, para a pergunta da Induleka. Mas Lokanatha já estava adorando Radha Krishna, sem nem perceber direito, sim, já estava adorando. Sim. Não de formalmente, mas né, já trazia um conceito mesmo do casal perfeito, que é. Sim. Então, só que ele teve bom sucrito, que foi nessa vida mesmo. Já conseguiu nessa vida mesmo ter um avanço significativo, né? Talvez outras pessoas, né? Depende do... Eu me lembro, eu contei uma história aqui quando a minha filha nasceu, ela foi para o berçário, que ela tem teve um problema no coração, sopro no coração. Aí só podia entrar o pai. Aí eu entrei lá, cantei Hare Krishna para ela.
Aí, de outra vez, também mostrei, peguei a criança, aí mostrei assim, tem um vidro, aí as mães, né, a minha mãe, a mãe da mãe dela, falou, que bonitinho, bonitinho. E eu cantando mais a mantra, aí quando fui devolver pro bercinho, falei, então não é o nome da minha filha, não. Eu fui reclamar com a enfermeira. Ele falou, esse não é o nome da minha filha. Ele falou, isso aí não é sua filha. Eu falei, era tudo igual, assim, as crianças. Mas eu cantei o mantra para ela. Então, depois eu fiquei pensando, caramba, né? Poxa, era destino daquela criança ali ouvir Piquititinha o mantra ali, né? O destino dela. Eu fiquei até viajando, óbvio que é viagem. Falei, será que essa menina virou devota? Não, que o meu canto é fraquinho, não vai fazer isso. Mas depois eu imaginei, né, que pelo poder de Cristo, né, será que essa menina virou uma devota e a gente nem sabe? Quem sabe ela já está por aí, né? Ela já deveria ter uns 30 anos hoje. Uhum. Então, só para... Depois você pegou a sua filha? Como é que foi isso? Não, depois eu cantei. Porque para mim, criança, para mim, é tudo meio parecido quando nasce, assim. Muito igual. E estava no lugar ali, eu fui no mesmo lugar, mudaram de lugar, minha filha. Falei, meu Deus. E as mães, né, a mãe achando tudo bonitinho, elas também, eu botei assim na frente. Ninguém conheceu a criança. Só a Krishna que conheceu lá a criança e, de uma forma ou de outra, ela ganhou um sucrite ali, meio merreca, porque foi de mim, não é? Mas é interessante, né? Às vezes a gente vai nos lugares, eu viajo, pessoas, devotos em geral, e começa a cantar de Japamala. E eu fico imaginando, às vezes, assim, caramba, de repente, nesse lugar, é a primeira vez que está cantando ali. Talvez seja a primeira, talvez uma planta esteja ouvindo pela primeira vez em toda a sua existência o mantra. Talvez uma árvore, um bicho. Aí eu falei, caraca, né? Mahaprabhu, como é poderoso. Né? Por meio da gente, às vezes, um ser lá de Deus me livre, né? Porque às vezes eu vou num lugar de cachoeira, longe. Falei, quem sabe não é a primeira vez que esses seres estão ouvindo o mantra. Né? Eu fico viajando, assim. Outra mãozinha aí? Outra mãozinha aqui da Indulekha. Diga, Indulekha. Para só dando algo que aconteceu, eu viajei para 2 lugares, né, fora do estado que eu moro, e levei as Thakurajis, né, e Giriraj também. Então, um ano depois que eu tive nesse local, aí Vanu Maharaj foi para lá depois. E aí várias pessoas, né, foram iniciadas, receberam muito benefício lá na cidade. E depois aconteceu em outro local também que eu fui, e estava com as Thakurajis, e no ano seguinte Maharaj foi para esse local também. Maharaj. Você tem que viajar mais, então. eu acho que você todo tem que viajar sempre. Não fica parado aí, não. Porque se continuar assim, o negócio tá bom. Imagina cada lugar que você vai, o Maharaj vai e vira devoto, você é uma itinerante. Pô, vem, vou te chamar para um cada lugar. Legal. E o Lokanatha tá com a mão de novo ali. Mas eu ia dizer também que tem uma vez... Teu som não tá bom, não tá muito bom. Tá saindo o som? Agora melhorou um pouquinho. E agora, Prabhu? Vai, melhorou. Né? Eu tenho uma viagem também, Prabhu, que eu entro nos lugares, assim, sabe? E lugares onde eu nunca fui, assim, em casas e tudo mais. E eu fico ficcionado, assim, eu fico olhando os quadros que estão pendurados nas paredes, né? E se tem livro, assim, exposto, aquilo me puxa, né? Eu já vou direto para os livros, né? E quadros, assim, né? De vez em quando, assim, eu sou meio até... As pessoas ficam viajando, assim, que ele tá olhando tanto esse quadro, né? Eu sei lá, eu tenho isso comigo, né? E aí? E aí isso aí é uma coisa que se tem alguma coisa relacionada a Krishna, assim, eu já fico mais ligado ainda, né? Muito bem. Mani Mandiari também levantou mãozinha.
Eu também tenho, assim... Hoje é o dia da interação. Tá todo mundo interagindo. Tá bom. Quando a Lulu foi para o hospital, né, fazer a cirurgia dela, e ela falou, mãe, posso levar ouro e mitai comigo, né? Aí eu falei, tá bom, você leva, né? Tudo bem. Aí a gente tirou eles do altar, né? E levamos uma caixinha, como se fosse a caminha, assim, deles, né? Porque tem outra caminha aqui, mas eu levei uma caixinha, que aí tinha a tampa para proteger melhor, né? E ela levou para o hospital, ficou, assim, com ela lá o tempo inteiro, desde que ela se internou até o momento dela sair, né? E foi assim para ela, né? Falando assim, ela botava até na hora que ela ia tomar passada lá, né? Porque ela oferecia, né? O alimento lá, sem sal, sem nada, né? Porque comida, né? Ela falou, ai, mãe, vou ter que comer isso aqui. Eu falei, se você não comer isso aí, você não vai sair daqui. Come. Assim, e ela... Então, eles voltaram magrinhos? Pois é, coitadinhos, né? Voltaram magrinhos, doidos para chegar em casa para comer melhor, um pouquinho melhor, né? Fala, não aguento mais ficar nesse hospital aqui. Foi bom mais. Que eles não aguentaram e levaram ela junto. Isso. Eu vou levar essa menina aí, essa menina não vai me deixar, eu vou embora. Foi um esquema bom dela, enganou o Guaranitai, tá bom. Exatamente. Ela deve pensar assim, eu vou levar para eles não vão aguentar aquela comida, e vão embora comigo. Eu não vou ficar muito tempo. Sim, com certeza. Os Vaishnavas são muito trickers. Saiu fora. Hã? O Gurudev falava que os Vaishnavas são muito malandrinhos. Né? Sim. Eles enganam o Krishna às vezes. E Krishna adora se enganar. Aí foi isso, né? Eu sei que ela conseguiu até um abacate lá da nutricionista no final, né? Quando ela já estava saindo. A nutricionista se deu bem também. Pois é, nessa hora ele se deu bem com o abacate lá, né? Foi bom. Porque ele teve uma verve, de repente, esse abacate que ele deu, né, que é o nutricionista, ou a nutricionista, né? A nutricionista. A nutricionista, ela já ganha o sukriti, né? A Nyata sukriti, o sukriti que ela desconhece. Aí, a filha ainda levou dois médicos, pô. Levou 2 médicos. Ficou bom rápido. Rapidinho. 21 dias fora do hospital. Graças a Deus está tudo bem. Está agora fazendo canoa havaiana. Canoa havaiana, já ouviram falar? Canoa havaiana? Muito bacana. Ok. Então é isso. A gente acaba por hoje, já são 8h06. Foi bom hoje. Foi outro estilo no final. Deu outro estilo, que é bom. Ó a Neida aí, ó. Vai, Neida. Hare Krishna, Prabhu. Jai Sri Radhe, muito obrigado. Radhe. Obrigado. Vamos caminhando até a segunda. Estaremos aí de novo, de volta, se Deus assim permitir. Jai Sri Radhe. Jai Sri Radhe, obrigado, Prabhu. Minhas reverências. Prabhu, eu que acredito. Jai Sri Radhe, obrigado. Prabhu, obrigada. Obrigada, Prabhu. Hare Krishna.